Olá, amigo do CMTO News. Estamos para mais um episódio do nosso podcast. Vamos falar sobre Oppenheimer. Para discutir esse tema muito importante, eu convido o meu aluno Arthur Nunes, aluno da segunda série do Colégio Militar do Tocantins, e também o professor Éder Guimarães, professor de Física. Tudo bem, Arthur? Tranquilo, professor. Cumprimente o nosso público. Olá, pessoal do CMTO News. Eu sou o aluno Arthur Nunes, professor Célio já explanou um pouco, é um prazer estar aqui. E eu quero dizer que é muito bom para mim estar aqui no CMTO News, porque aqui é falado sobre o conhecimento, que é o mais importante. E eu espero que aquilo que nós falarmos aqui instigue em vocês buscar mais o conhecimento de história e o conhecimento de física também, que é o caso do nosso professor Éder aqui. Professor Éder. De antemão, já quero agradecer ao professor César pelo pedido, de estar junto com vocês aqui para colaborar com o conhecimento, colaborar com a informação. Oppenheimer dizia, pessoas horríveis e egoístas não sabem que são pessoas horríveis e egoístas. Curta a nossa página, nosso canal, siga e até daqui a pouco. Estamos de volta. Para tratar esse assunto, antes de falarmos sobre Oppenheimer, quero fazer meu agradecimento à TV Unitins e mencionar aqui a equipe da TV que contribui com o nosso trabalho, Ismael, Farley e Gleidson. Enquanto a você, curta nossas páginas, o CMTO News, o podcast é publicado em um canal chamado História em Conexão no YouTube e na página do Instagram CMTO News. Curta, compartilhe, comente, seja um seguidor. Bacana, Arthur, professor Éder. Antes de iniciarmos nossos diálogos, eu vou perguntar para o Arthur assim, Sim. Arthur, estávamos numa aula de história, e você falou, professor, eu quero participar do podcast. E eu falei, você escolhe o tema. E você ficou pensando. Eu lembro que você pensou em falar sobre reforma protestante. Mas por que você escolheu Oppenheimer? Bom, primeiro que durante esse período que a gente estava ali, eu lembro que a gente estudou história, falou sobre Segunda Guerra Mundial, e esse assunto sempre mexeu comigo, sabe? Pessoal, é uma coisa pessoal. E lançou o filme Oppenheimer no cinema, e eu fui assistir, eu lembro que eu estava estudando para a prova de essas matérias, e história eu estava preparado ali. Aí esse filme me instigou pelo conteúdo, e quando eu assisti, mexeu muito comigo. Eu achei, assim, que trabalhou muito a questão de como a gente deve ver o nosso presente e as previsões para o futuro diante de tantos conflitos globais, que estamos vivendo, guerra, no caso da Rússia. E apesar da reforma protestante ser algo que eu tenho um conhecimento, um gosto também, mas eu acho que nesse momento, pelo filme, por tudo, vai ter mais crédito pro momento. É um tema que está sendo muito debatido ultimamente mesmo. Sim. Então, é um tema atual. O nome dele era Júlio Robert Oppenheimer, Nós vamos aportuguesar muitas vezes aqui. Júlio Robert Oppenheimer. E eu convido também o professor de física, porque conhecimentos melhor do que o de história, com certeza, amigo? Mas, enfim, vou fazer uma pergunta para o Arthur e depois você faça o seu complemento. Explique para o nosso público aí quem foi Júlio Robert Oppenheimer. Bom, Júlio Robert Oppenheimer, se você estiver por fora do assunto aí, ele é conhecido como o pai da bomba atômica, uma figura que se popularizou muito devido ao seu trabalho e à sua influência na época. Julius Robert Oppenheimer, ele nasceu em Nova York, dia 22 de abril de 1904. Ele era filho de pais abastados, ou seja, ricos, de família alemã. E ele sempre foi visto como gênio pela sua família, ele gostava de estudar. Ele teve a sua vida, se casou com Kitty, teve casos com outras mulheres. Ele também sofria com vícios, então, apesar de sua genialidade, ele sempre teve muita dificuldade com sua mente, problemas de depressão, mas o conhecimento era um refúgio para ele, Só para descontrair um pouco, ele não era tão fiel à esposa? Ah,
tem uma galera que gosta de fofoca, né? Então, ele não era muito certinho, como é que era? Eu não sei se ele era tão fiel à esposa, é o capitalismo também, né? A gente vai falar isso depois. Ele teve caso com uma mulher chamada Jean Tetlock. No filme, ele tem um caso com uma socialista, é essa que você está falando? Exatamente, essa daí. Quer acrescentar alguma coisa? Ah, eu, em primeiro lugar, quero parabenizar o Arthur, né? O Arthur realmente está muito bem informado. E o Oppenheimer, ele vai ser exatamente esse gênio aí, né? A gente sabe que o sucesso, entre aspas, né, da bomba atômica, a fissão nuclear, a conclusão, deve-se administrativamente e cientificamente a ele. Administrativamente, porque ele conseguiu reunir um grande número de cientistas muito bons à época, e cientificamente, né, porque ele deixou a colaboração dele ali, né, para fissão nuclear, que daqui a pouco nós vamos falar de malefícios e benefícios. Sobre a figura do Oppenheimer, eu sou um pouco leigo nesse assunto. Eu sempre atribuía a Albert Einstein. Mas tem uma diferença, o cálculo e a aplicação do cálculo, porque, primeiramente, assim, de forma bem leiga, que eu sou totalmente leigo nessa parte da física, né? E o público talvez esteja em mente que seja o pai, o Albert Einstein. Mas onde que um entra e o outro não? César, boa pergunta. Na realidade, o Einstein ele vai entrar em dois momentos aí. O primeiro momento é exatamente com a famosa equação E igual a mc quadrado. Você já deve ter visto, estudante, essa equação por aí. E igual a mc quadrado. O E significa a quantidade de energia, o m significa a massa e o c é a velocidade da luz. Através dessa equação, a gente pode perceber que massas muito pequenas podem fornecer quantidades de energias muito grandes. Então, digamos que essa equação ela deu compreensão sobre como utilizar a energia, por exemplo, do núcleo atômico. Então, Einstein ele vai ter essa parcela de contribuição. O segundo momento da contribuição do Einstein é quando ele escreve a carta, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho, ele escreve a carta não, ele apresenta, na realidade, uma carta para o presidente americano, que vai ser exatamente através da credibilidade científica de Einstein que o projeto Manhattan vai à frente. Então, esses aí eu diria que foram os dois pilares do Albert Einstein. Agora, o projeto mesmo foi do Oppenheimer. Então, o Oppenheimer ele vai ter a colaboração direta na construção e na execução da bomba atômica. Olha que legal, porque até o filme aparecer, até você escolher o tema, eu sempre atribuía tudo ao Einstein. E no filme tem eles dialogando, Sim. tem o diálogo deles e tem também o romance. Exatamente. A novela. A novelinha, tem que ter a novelinha, né, também, né? Mas é isso. Então, a construção da bomba atômica é fruto do Oppenheimer. Sim. Sim. Qual foi o contexto, então? Explica para o nosso público qual o contexto histórico. Ele é o pai da bomba atômica. Inclusive, eu queria falar um pouquinho das graduações de Oppenheimer, né, que levaram esse cara genial a desenvolver tudo isso. Bom, ele tem doutorado em Göttingen, na Alemanha, mas antes ele fez um bacharelado em Harvard. Então, a sua primeira graduação foi em Química. Ele começou em Química, ele estudou em Cambridge, na Inglaterra, mas lá teve muita dificuldade e acabou abandonando e voltou para os Estados Unidos, em Harvard. Em relação ao projeto sobre o contexto histórico, que o senhor acabou de me perguntar, a gente tem que fazer a intertextualidade com a Segunda Guerra Mundial, que é o que dá origem ao projeto Manhattan. O professor Éder falou de Albert Einstein. No caso, Einstein e outro físico, tem até o nome dele aqui, é o Leo Szilard, é um nome meio difícil de falar. Eles viram que a Alemanha estava desenvolvendo, estava trabalhando na fissão nuclear, que existia uma corrida por recursos, né, de guerra. E aí o Einstein fala, a gente vai ter que falar alguma coisa aqui para o governo, e aí eles se juntam e escrevem essa carta falando o presidente que nós precisávamos, que os Estados Unidos precisava trabalhar de alguma forma para descobrir mais sobre a bomba primeiro. Esse é o contexto histórico. Inclusive, a gente pode até questionar por que a Alemanha que não descobriu a bomba atômica primeiro. Porque o próprio nazismo fazia com que os trabalhos lá se dificultassem. Primeiro por causa da guerra, que são muitos gastos,
e que os grandes físicos geniais lá na Alemanha, o próprio Oppenheimer, quando ele fez o doutorado dele, o PhD, ele conheceu físicos geniais. E aí ele começa a cria um departamento que abre portas para esses físicos virem para cá. Para o nosso público entender um pouco melhor sobre esse contexto, os Estados Unidos em guerra, aliado à Inglaterra e à União Soviética. Exato. Do outro lado, tínhamos a Alemanha, o Japão, né? É verdade que o primeiro objetivo era lançar a bomba atômica na Alemanha? Sim, porque o Oppenheimer, apesar dos Estados Unidos ter o problema com o crescimento do nazismo, o mundo todo, né? Eles queriam pôr um ponto final nesse movimento fascista. Então, eles não gostavam desses grupos fascistas. Então, vamos usar essa tecnologia para atacar a Alemanha, né? E isso não aconteceu porque a guerra, Hitler se suicidou, né? E o desenvolvimento estava ali no ápice, vamos dizer assim. Bacana. Então, primeiramente, os Estados Unidos ele é atacado pelo Japão, né? Lá na base de Pearl Harbor. Então, a bomba atômica ela foi desenvolvida no final já da Segunda Guerra Mundial, no início, do meio para o fim, né? E havia um propósito de lançar na Alemanha. É correto isso mesmo, professor Éder? Sim. Na realidade, em 1938, 2 cientistas alemães conseguem obter a fissão nuclear. Então, só um momentinho. A bomba atômica ela já vinha sendo desenvolvida antes da Segunda Guerra Mundial? Ou foi durante? Na realidade, eu acredito que os alemães eles tinham por objetivo usar essa reação de fissão nuclear para fins militares. Mas naquele momento, 1938, o que eles estavam encontrando era a reação de fissão nuclear. Os alemães. Os alemães. Certo. E os americanos começam a desenvolver um pouco depois. Exatamente. 1938, a fissão nuclear é descoberta na Alemanha, né, no chamado Clube do Urânio. E aí os Estados Unidos, em alerta, começa a produzir o projeto Manhattan, que vai ser colocado em prática em 1942. Então, para o nosso público, em 38 a Alemanha tem a intenção de fazer? Acredito que sim, porque... 39 começa a guerra, para o público entender o linha do tempo. E 42 começa o desenvolvimento da bomba atômica nos Estados Unidos. Do projeto Manhattan. Você quer acrescentar alguma coisa mais sobre esse contexto histórico, bem falado pelo Arthur? Muito bem. Como o Arthur colocou para vocês aqui, o Oppenheimer ele vai graduar em Química, né, na Universidade de Harvard, não é muito feliz lá em Cambridge por alguma razão e acaba indo para a Alemanha para fazer o seu doutorado em Física. Ele concluiu o doutorado em 1927. Agora, o que é genial por trás disso é o orientador de doutorado de Oppenheimer, que é o Max Born, né, que em 1954 vai ganhar o Prêmio Nobel de Física. Então vejam, né, um jovem que tem como seu orientador alguém que vai ser Nobel em Física. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que tudo isso serviu de estímulo muito grande para o Oppenheimer, né, encarar todo esse projeto aí quando ele é convidado. Você acha que a história de Oppenheimer foi bem abordada no filme? Porque eu quero fazer, porque lá na frente eu quero falar um pouco do filme, né? Mas ao longo do nosso diálogo a gente vai sempre lembrar, né, do filme. Você acha que o filme deixou a desejar? O filme realmente abordou mesmo esse contexto histórico? Qual a sua opinião sobre isso? Bem, você assiste um filme, você traça, né, uma linha de opinião, e na minha linha de opinião o filme foi até um tanto quanto imparcial. Né? Ele mostrou um lado, mostrou o outro lado e deixou para o público tomar a decisão. Né? Se o Oppenheimer seria alguém a serviço do bem ou alguém a serviço do mal. Então, eu acredito que o filme, de uma certa maneira, guardou um padrão de imparcialidade. Olha, estamos falando de Oppenheimer e a gente fica até meio sem graça, eu aqui na parte, porque... Assim, eu não vou ser politicamente correto, eu achei o filme um pouco enfadonho, sabe? Mas é a minha opinião particular. Eu diria que... Eu posso estar totalmente errado aqui, mas... Talvez o excesso de detalhes, né, tenha tornado o filme um pouco enfadonho, mas quando você analisa ponto a ponto, cena a cena, você acaba vendo que realmente para determinadas compreensões havia necessidade de fazer todo aquele
detalhamento. O filme ele é de direção de Christian Nolan. Sim. Christian Nolan, ele tem por... Já é o perfil dele fazer filmes longos, meticulosos. Ele dirigiu A Origem, com Leonardo DiCaprio, que é um filme muito interessante. Batman, do Christian Nolan. Amnésia é um filme que é muito usado na área de história. E outros que eu não vou lembrar. E esse, Oppenheimer. Está disponível na Amazon, se eu não me engano. Acredito que Amazon sim. Prime. Isso. Bacana. O Colégio Militar Tocantins, ano passado, elaborou um projeto chamado Supera IDEB. Esse projeto foi coordenado pelo professor Gilcinei, professor Avalmis, que está retornando agora ao colégio. E o objetivo era elevar o conhecimento dos alunos na área de matemática, e depois o projeto contou com o apoio dos profissionais de linguagem. E o IDEB de 23 chegou e o Colégio Militar ficou empatado com um outro colégio de Palmas. Parabenizo aqui a equipe de matemática e todos os profissionais do colégio que acreditaram nessa ideia. Bacana? Beleza, Arthur? Beleza. Bacana. Essa pergunta aqui, para falar sobre esse assunto, eu peço para o Éder explicar como realmente a bomba atômica funciona. Vamos lá, grande curiosidade, né? A cereja do bolo, como é que a bomba atômica funciona. Primeiro a gente precisa fazer uma distinção entre o fenômeno de fissão e o fenômeno de fusão nuclear. Primeiro, a fissão ela significa separação, enquanto a fusão significa a união. É bom lembrar que na bomba atômica nós trabalhamos com a fissão nuclear. Bem, vamos lá. A fissão nuclear é um processo natural. Átomos que são instáveis podem começar a sofrer decaimento. É importante que você perceba que para esse decaimento acontecer, eu preciso bombardear o núcleo desse átomo com nêutron. A partir do momento que esse nêutron ele atinge o núcleo atômico, nós conseguimos gerar uma reação em cadeia. Nós conseguimos fazer esse núcleo se separar, e a partir dessa separação, a emissão de novos nêutrons, que podem atingir novos núcleos, e dessa maneira você vai multiplicando essa reação. A bomba nuclear, ela vai funcionar a partir do momento que você coloca esse material supersensível dentro dela. A bomba nuclear ela pode utilizar o urânio ou ela pode utilizar o plutônio. Por exemplo, no caso da bomba de Hiroshima, foi utilizado urânio, e no caso da bomba de Nagasaki foi utilizado plutônio. Então, os dois materiais aí foram utilizados. Agora, vamos entender como é que funciona esse esquema dentro da bomba atômica. Eu quero que você imagine agora a bomba atômica como se fosse um cilindro. Nós vamos colocar de um lado uma determinada massa de urânio e do outro lado outra massa de urânio. Essas massas estão separadas. Bem, por que elas estão separadas? Porque se essas duas quantidades de massa estivessem juntas, elas poderiam gerar uma instabilidade tão grande que a reação em cadeia poderia começar. Em outras palavras, essa bomba poderia ter estourado dentro do próprio avião. Então você imaginou um cilindro, coloquei urânio de um lado, coloquei urânio do outro lado, para garantir, entre aspas, uma estabilidade. Só que, a partir de determinado momento, uma dessas massas de urânio é disparada em direção a outra massa. Então, a partir do momento que essas duas massas conseguem se encontrar, nós temos a participação de dois elementos químicos dentro da bomba, que é o berílio e o polônio. Esses dois elementozinhos, eles vão liberar nêutrons, que vão ativar ainda mais a detonação desses pequenos núcleos, gerando uma reação em cadeia. O grande detalhe da bomba atômica é que ela não precisa colidir com alguma coisa para explodir. Ela explode no ar. No caso da bomba atômica de Hiroshima, ela explodiu a 600 metros do chão. Não precisa o contato para acontecer a detonação. Como você viu, uma massa de urânio desloca em direção a outra massa de urânio. Pronto, gerei uma massa agora que tem um processo de instabilidade. Através de outros produtos químicos, de outros elementos químicos, eu libero nêutrons, que vão bombardear os núcleos atômicos, causando a separação, liberando outros nêutrons, bombardeando outros núcleos
e dessa maneira você tem uma grande liberação de energia. Quando acontece essa fissão, a energia vai ser liberada na forma de calor, luz e ondas eletromagnéticas. Dentre elas, a radiação X. Então, a temperatura nesse local da explosão, ela atinge milhares de graus Celsius. Para você ter uma ideia, quando houve a detonação da bomba de Hiroshima, essa coluna, vamos assim colocar, de calor, ela chegou quase aos 16 quilômetros de altura. É verdade que do espaço deu para ver a... Sim. Então, a gente está falando aí de um processo que libera uma quantidade de energia muito grande. E é importante ressaltar que a bomba de Hiroshima, ela carregava uma quantidade de energia de aproximadamente 15 quilotons. O que é o quiloton, né? Explique para o nosso público o que é o quiloton. O quiloton, né? 1 quiloton significa a quantidade de energia de 1.000 toneladas de dinamite. Caraca. Então, são 1.000 toneladas de dinamite para 1 quiloton. Lembrando que a bomba de Hiroshima, ela tinha aproximadamente 15 quilotons. A de Nagasaki era maior, 21.000 quilotons. Você deve estar se perguntando como tiveram coragem, depois dessa bela explicação de física sobre a bomba atômica do professor de física, como tiveram coragem de jogar em 2 cidades? Exatamente. Tem Vamos abordar depois esses conflitos éticos, morais, mas pode se adiantar. Tem um detalhezinho que eu quero ressaltar. A cidade de Hiroshima, ela foi escolhida a dedo. Né? Um dos pontos aí que chamou a atenção para a escolha da cidade de Hiroshima é o tipo de terreno. Né? Era uma cidade basicamente planificada, o que faria com que essa explosão ganhasse uma proporção muito maior. Para você ter uma ideia, quando você explode essa bomba, ela explode ainda no ar, a liberação de energia térmica de calor ela é tão grande que você provoca uma expansão gasosa. Essa expansão gasosa, ela gera uma onda de choque. Então você imagina uma grande massa de ar sendo deslocada abruptamente, rapidamente, e essa onda de choque, ela sai destruindo tudo pela frente. Para você ter uma ideia, a cidade de Hiroshima ela tinha aproximadamente 90.000 construções à época, e dessas 90.000 construções, aproximadamente 62.000 construções foram dilaceradas. Caraca. Isso vai desencadear nos Estados Unidos, no mundo inteiro, em especial em Oppenheimer, sobre o resultado da inteligência humana, né? O resultado do conhecimento científico usado para este fim de guerra. No filme, isso também é abordado. E aproveitando, vamos falar um pouco do filme. Eu corri o risco aqui de falar que o filme é um pouco chato, né? Mas, Arthur, sobre o que você já leu sobre o Oppenheimer, sobre o que o professor Éder falou da bomba atômica, no filme isso é retratado. E faça suas considerações do que você entendeu do filme relacionado com o que você estudou. Sim. Bom, primeiro dizer que foi muito boa a explicação do professor Éder. Inclusive, né, o marco inicial da Segunda Guerra, para a fase bomba atômica, é a invasão da Alemanha à Polônia. Então, daí para frente, a Alemanha queria uma área, acho que era na Tchecoslováquia, onde encontrar esses átomos pesados aí, né? Esses elementos, o plutônio, que desencadearam esse efeito. Em relação ao filme, eu acho que o professor falou que pode ter sido um pouco chato, porque o Christopher Nolan, que é o diretor, ele tem essa personalidade de quebra de padrão. Então, eu falei Christian Nolan, né? Desculpa, é Christopher Nolan. Exato. É uma quebra de padrão. Então, ele vai trazer aspectos mais reais e críticos. Então, a gente vai para o cinema, às vezes, esperando um entretenimento e já dá aquele choque, assim. Tipo, quando começou o filme no cinema, eu lembro que a primeira cena foi lá, tudo preto e branco, o envenenamento, que a gente pode até falar depois dessa cena. Para o nosso público entender e não fazer um julgamento precipitado, achar chato ou não é uma opinião. Sim. Isso não interfere na qualidade, né? Que as pessoas entendem, tá falando que o filme não presta. Não, o filme foi bem trabalhado. As cores,
os atores. Você percebe que foi bem dirigido. Então, para ficar bem claro, que você falar, olha, eu achei o filme um pouquinho chato, não quer dizer que o filme foi mal construído. Pelo contrário, o filme foi excelente de forma construída, né? Continue. E se arrecadou muito dinheiro também, né? Com Teve certeza. muita visualização. Sobre os atores, sim, só de ver o Cillian Murphy, né? Quem conhece Peaky Blinders, essa série que Ele gosta retrata a Idade Média. boina, né? Ele gosta da boina A também. boina, que é referência. São sobre Hiroshima e Nagasaki, sobre o teste, na verdade, o teste da bomba, que era chamado de Trinity, que foi quando o Oppenheimer ele ia ver na prática o que aquilo ia acontecer, porque o professor Ed falou da reação em cadeia, só o fato de soltar a bomba do avião, né? Mas assim, eles pensavam, tinham uma visão ainda muito jovem, vamos dizer, da atmosfera, então eles falavam, vai que eu solto essa bomba e o mundo começa a acabar com a explosão. Eles não descobrem isso, mas eles descobrem as consequências para a vida das pessoas e o lado de humanidade por trás daquele teste. Então, eu diria que o Oppenheimer, quando ele viu aquele poder, ele começou a retrair toda aquela energia de, nossa, eu tenho que fazer essa descoberta, que é levar os Estados Unidos a outro patamar no mundo, né? Se eu tenho uma bomba atômica, se eu conseguir trabalhar isso, nossa vantagem na guerra vai ser muito superior, que já estava acabando. Então né? destaca-se muito bem o sentimento patriótico, né? Patriota, Exatamente. que o americano tem, né? Às vezes, nós brasileiros, nós temos uma mentalidade de ser contra a guerra, de ser contra ter uma arma nuclear. Já os americanos já pensavam ao contrário. O fato de ter uma bomba atômica era um sinal de grandeza da nação americana. O filme também, ele é tratado, ele não é escrito, né, não é desenvolvido de uma forma linear, porque lá na frente ele passa por um julgamento, porque ele teve uma relação íntima com o Partido Socialista. E quando termina a Segunda Guerra Mundial, o mundo fica bem polarizado. Nós estávamos falando isso em off, né? Entre a União Soviética e o capitalismo, e ele começa a ser questionado por questões do seu envolvimento, antigo envolvimento com o Partido Socialista. Então, o filme, eu percebi que, ora, ele estava contando a história de Oppenheimer e, ora, fazia os links, né? Exatamente. Pode continuar falando. Sim, o envolvimento do Oppenheimer com o Partido Socialista é que, primeiro que ele já não gostava desses movimentos fascistas, sua família era alemã e era judeu, seus pais, e ele financiava, ajudava, cooperava com empresas que eram envolvidas com o comunismo. Aquele caso fora do casamento foi com uma mulher também que se filiava ao partido, psiquiatra. Então, tudo isso, lá no futuro de Oppenheimer, depois de todos os acontecimentos, ele foi, vamos dizer assim, o comportamento dele mudou e as pessoas perceberam, peraí, que Oppenheimer é esse que mudou de comportamento do nada. Sobre Hiroshima e Nagasaki, uma coisa que eu gostaria de falar. A gente tem um lado da história, que é aquele da escola, mais assim, imparcial, e um lado mais crítico. Por exemplo, os Estados Unidos queriam entrar na guerra, e porque entrou no final, né? Por algum motivo para pôr um ponto final, assim. E teve o ataque a Pearl Harbor. Então você fala, nossa, mas é surpreendente ver que do nada, assim, os japoneses conseguiram atacar e foi um impacto muito grande, né? Existe um dado que é o seguinte: os Estados Unidos ele foi convencido a entrar na guerra. Ele já vinha sendo convencido pelo ministro inglês Winston Churchill, mas eles adotaram com o presidente Franklin Roosevelt em manter uma política de imparcialidade. A Segunda Guerra Mundial era um grande mercado para os americanos, né? Venda de armas. Até que porque quando você fala na Segunda Guerra Mundial, você fica muito preocupado com a Europa e os Estados Unidos. Eu não gosto dessa vitimização, né? Eu acredito que todo lado, guerra, o lado obscuro está em todos os lugares. Mas os japoneses, eles já vinham avançando pelo Pacífico, já vinham ocupando a China, a Coreia do Norte. E quando chega, né, avançando, ele encontra a base americana que ficava ali na região de Pearl Harbor, que é a base da Marinha Americana. E o primeiro ataque, não estou falando que, em nenhum momento aqui estou dizendo que estou defendendo o que os Estados Unidos fez com o Japão. Mas na cronologia dos acontecimentos, o Japão jogou primeiro. Exato.
eles jogaram um míssil. Parece que o primeiro míssil não deu certo, aí jogaram o segundo e matou mais ou menos 2.000, 3.000 militares. O apelo aos Estados Unidos a entrar na guerra já vinha acontecendo. Mas, depois desse fato, que foi em 41, 11 de, se não me engano, 11 ou 19 de dezembro, a data me escapa agora, o Franklin o Roosevelt, que era o presidente americano, ele declara guerra e entra na guerra. No filme não mostra o Roosevelt, porque ele já tinha falecido, era o Truman. E o curioso é quando ele chega assim, cara, Éder, quando ele chega para discutir sobre esse assunto com o Truman, você, pelo menos o presidente americano é retratado no filme como um fanfarrão, um cara hipócrita. Ele só falta chamar o Oppenheimer de moleque. Olha, tira esse cara daqui com esses remorsos, né? Você lembra desse episódio? Sim, né, ele Comente. diz que o Oppenheimer chora como um bebê. Pois é. Né, ele faz essa... É uma parte tocante isso aí. ele faz essa ironia e o filme ele retrata muito bem o sentimento dos americanos, que eram um pouquinho mais contra a guerra, dessa atitude do Truman, né? Quando ele tem esse sorriso irônico, né? Acreditando que a arma de destruição em massa tinha resolvido o problema. Nós estamos falando aqui de uma bomba de Hiroshima, uma bomba que, quando foi detonada, varreu aproximadamente 100 mil pessoas. Então, basta lembrar que, num raio de 1 quilômetro do hipocentro da detonação, tudo virou cinza. A temperatura é muito superior à temperatura de fundição de metais, por exemplo. A gente está falando de metais que se tornaram líquido, exatamente nesse momento. Então, quando você olha, vou me colocar agora na pele do Oppenheimer, né? Quando você olha que você criou alguma coisa que varreu da superfície do planeta em um único instante 100 mil pessoas, é inevitável o julgamento de consciência. É inevitável. E quando o Truman faz vamos assim colocar, a ironia, né, com o julgamento de consciência do Oppenheimer, revela muito mais sobre a personalidade do Truman do que necessariamente sobre o Oppenheimer. Exatamente. E parabéns para o diretor em ter, né, colocado isso no filme. Porque você é útil até a certo ponto, né? Quando eles estavam precisando de mentes brilhantes para desenvolver essa arma, ele era bem-vindo. Eu Depois, não sei, né? eu não sei se aquele filme, O Show de Truman, que é uma grande ironia sobre a televisão, né, tem um pouquinho a ver sobre isso, nunca pesquisei, mas agora me tocou, né? Lembrou, né? Tem um momento também no filme que ele está numa universidade e lá as pessoas vibram com a vitória americana. E a vitória americana a preço de quê, né, cara? De milhares de mortos japoneses. E César, acompanhante aí do CMTO News, Arthur, eu tenho certeza que um dos grandes pesos na consciência do Oppenheimer é o seguinte: a gente está falando de uma bomba que foi detonada e varreu milhares de pessoas num único instante. Só que o preço que se paga por isso, a posteriori, é muito maior. Afinal de contas, a gente está falando de radiação que contaminou o ambiente, a gente está falando de elementos químicos que ficaram ali emitindo partículas, emitindo radiação que atravessa o corpo das pessoas e... A consequência nos filhos que nasceram. Exatamente, gerando várias gerações. mutação. Exato. E a gente está falando de, a médio e curto prazo, o aparecimento de câncer, né? O número de pacientes com câncer na região lá de detonação nuclear, ele aumentou, câncer de tireoide, câncer de mama, leucemia. Então, essa consciência biofísica do processo, o Oppenheimer tinha, né? Tanto, é uma curiosidade, tanto o Truman, que era o presidente americano já na fase final da guerra, né, quanto o Roosevelt, que foi o início, ambos eram do Partido Democrata. Né? Curiosamente. Curiosamente. Enfim. Tem algum outro ponto do filme que você queira abordar? E aqui nós já vamos fazer um link com os conflitos éticos e morais que... Eu acho que o filme todo é tocante, né? Para gente que é da área da ciência da natureza, o filme todo é tocante. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma,
uma das partes mais tocantes do filme é a reverência, vamos assim colocar, de Albert Einstein naquele momento, né? O Einstein é um cara que vai ser ouvido com muita atenção por todo mundo. Até quando eu estou dando aula, que a gente tem que tocar um pouquinho em alguma coisa do Einstein, eu digo para o pessoal que o Einstein foi um cara que ele adquiriu um respeito filosófico muito grande. As pessoas queriam parar para ouvi-lo, era um pacifista, né? Era uma pessoa que entendia muito bem sobre a corrida nuclear pós-bomba. E E ele tem várias reflexões éticas, né, uma sobre esse delas assunto. uma delas é quando ele fala que alguém chega para ele depois que as bombas de Hiroshima e Nagasaki são detonadas, né, pro Einstein, né, e pergunta assim, professor, né, lembrando a vocês que o Einstein era professor, qual será a próxima arma de destruição em massa? Qual será a próxima grande arma da humanidade? E ele diz que ele não sabe, mas ele tem certeza de uma coisa, que após essa grande arma, a próxima grande arma, a próxima guerra seria feita com paus e pedras. Ou seja, o apocalipse vai acontecer. Se tivesse uma... Enfim, o filme, a história da Segunda Guerra Mundial, eu assisti um documentário falando sobre a Segunda Guerra Mundial, existem vários, né? Existe muito material sobre a Segunda Guerra Mundial. E logo no começo, meio e fim, apesar de os Estados Unidos estarem do mesmo lado da União Soviética, já estavam se criando uma polarização entre os Estados Unidos e a União Soviética. E no final da Segunda Guerra Mundial, a vitória cairia na mão dos russos, porque foram eles que invadiram a Alemanha, né, depois da fracassada Operação Barbarossa. Então, estava criando-se um conceito de que a União Soviética seria a grande vencedora. Os americanos perceberam que seria complicado para o mundo o comunismo ter vencido. Então, eles fazem isso com o Japão para que falasse, opa, a vitória é americana, não é dos russos. Existe essa outra abordagem também histórica. É complicado, essa frase do Einstein é pesada. Como eu falei, o filme ele é muito bom nesse aspecto, porque ele traz à luz, mesmo com um título chamado Oppenheimer, onde você acredita que você vai ver só o Oppenheimer, né? Ele traz a figura do Einstein, que realmente foi uma figura relevante à época. Arthur, sobre essas questões, esses conflitos éticos, morais, o medo, né? Você é mais novo, você com certeza o teu pai deve ter passado por isso. Eu era criança e eu lembro que na televisão sempre eles falavam da Guerra Fria. E havia, sim, na década de 70, 80, eu sou do final da década de 70, então eu era criança, mas eu lembro. Meu pai vai lembrar melhor do que eu ainda. Havia um temor de os Estados Unidos entrarem em guerra e o mundo acabar, porque bomba atômica, né, já pensou? Não é mais guerra de trincheira, não é aquela guerra moda antiga. Então, César, se você me permite uma contribuição, pois não. As bombas de Hiroshima e Nagasaki eram medidas na casa de quilotons. E a União Soviética, e não só a União Soviética, como o mundo hoje, desenvolve bombas na casa de megatons. Então, se um quiloton são 1.000 toneladas de dinamite, um megaton é 1 milhão de toneladas de dinamite. Então, o poder de destruição em Se massa... fosse hoje, seria pior. Absurdo. Os japoneses, depois que foram atacados pelos americanos, por algum tempo, o governo japonês tentou, pela propaganda, por meio da propaganda, convencer os japoneses que eles ainda tinham esperança de vitória. Depois, não teve como sustentar, porque foram 2 cidades dizimadas, devastadas, né, pela bomba atômica. Fala mais um pouquinho, tem alguma coisa para falar sobre esses conflitos? Sim. Foi falado aqui sobre Hiroshima e Nagasaki, uma coisa que eu acho que é impactante, que depois que houve o teste, teve o poder americano no futuro e o perfil de Oppenheimer em relação à Guerra Fria, que teria mais à frente. Ele começou a combater, não, a gente não tem que estimular tanto essa corrida por arma, para que falar tanto em bombas? A bomba de hidrogênio, né, que é em 1 milhão de TNTs, ele
essa visão é mais friada. Então, em dia 6/8, é atacada a cidade de Hiroshima. Cai a bomba lá, a destruição é imensa, e os japoneses, eles têm alguma coisa forte, eles não se rendem fácil, né? E aí eles não quiseram declarar derrotados, e já não basta a grande destruição que foi em Hiroshima, depois, no dia 9, pá, em Nagasaki. Um dia depois. 2 dias depois. Aí, No mês de agosto. sim. Aí, um dia depois do primeiro... Por isso que é o mês do desgosto. Brincadeira. Será que tem a ver? Nossa, foi dia 6, né? Aí o Truman, ele fala que atacou e que os japoneses não se renderam. Isso dia 6, um dia, acho que foi, um dia depois de ter atacado Hiroshima. E já não bastasse, dia 9, pão em Nagasaki de novo. Ou seja, totalmente sem piedade, né? Queria mostrar o poder americano. Tem um naquele filme, momento. ou um documentário, não vou lembrar o nome, porque a gente vai assistindo assim de forma tranquila e não vai anotando. Mostra o dia a dia dos japoneses. Imagine você, né? Amanhã, amanheceu, é um dia normal, você sai de casa com sua família, com seus filhos, para levá-los à escola, para ir para o trabalho. Outros trabalham à noite em casa. Um dia normal. O céu está lá, limpo. Mal sabe que o mundo vai acabar naquele momento ali, né? César, O aproveitando, mundo né, que eu falo assim, né? o O local, né? local ali. Aproveitando isso aí, A sua Eu- família, famílias, né? Foram destruídas, né? As cidades, né? Foram destruídas. Então, é importante lembrar, né? Pois não. o que você falou realmente tem uma relevância muito grande, né? Quando você diz amanheceu o dia, todo mundo imaginando um dia normal, normal, uma né? rotina. Mais um dia. E eu quero lembrar aos nossos alunos aí, os nossos acompanhantes MTO, que determinadas impressões corporais ficaram em paredes com a detonação nuclear. Tá louco. Então, por exemplo, você que está nos assistindo, você está vendo que existe um fundo atrás da gente. Então, você imagina a detonação acontecendo, a quantidade de calor, a quantidade de radiação foi tamanha que dizimou os nossos corpos, mas, acima de tudo, deixou as nossas marcas na parede, as sombras, os contornos dos corpos. É pesado. Existe um museu em Hiroshima, né, que guarda ainda pedaços do que sobrou de construções com pesado. marcas de pessoas que sumiram, né, de uma hora para outra. Um outro detalhe que eu queria ressaltar, até do ponto de vista científico, né, do processo, é o seguinte: na natureza, você encontra o urânio 238. Só que o urânio que tem estabilidade é o 235, que é usado na bomba nuclear. E aí você se pergunta, se eu encontro um tipo de urânio, mas o que é usado na bomba é um outro, como é feito isso aí? É que quando você pega esse urânio na natureza, no meio dele tem urânio instável 235. Só que você precisa separar. E esse processo de separação, onde você separa o urânio que é instável, a gente chama de enriquecimento. Por isso que quando você assiste uma É reportagem, urânio enriquecido. Que eles falam, falam que um país está fazendo enriquecimento de urânio. O que é o enriquecimento de urânio? A gente fica se perguntando, será que coloca alguma coisa ali? E, na realidade, é um processo de separação. Que legal. Só que o país que Legal não, detém... interessante, né? É interessante, né? Porque o enriquecimento é a Sim. separação. O país que detém essa tecnologia é um país avançado cientificamente, né? Esse processo de separação do urânio aí. E uma outra curiosidade é o porquê o número 235. Você deve se perguntar, né? Urânio 235. É que na constituição dele, ele vai possuir 92 prótons e 143 nêutrons no seu núcleo. Então, na hora que você faz o somatório desses números, 92 e 143 dá 235, né? Por isso, númerozinho lá para curiosidade de todo mundo. Muito interessante. Você que nos assiste, se o que foi falado aqui, os cálculos que o professor Éder apresentou, as abordagens sobre Oppenheimer que o Arthur também apresentou, ficou alguma coisa em dúvida? Deixe os seus comentários embaixo
E muitas coisas aqui envolvendo matemática, eu passarei para o especialista. Não é mesmo? Estamos caminhando para a nossa parte final. Repetindo o que eu falei, o nosso projeto Semi-Teo News, uma ação escolar. O Semi-Teo News, o podcast, ele é colocado no canal no YouTube, chamado História em Conexão. E fragmentos do nosso trabalho, tanto aqui no podcast quanto no Colégio Militar, é colocado no CMTO News oficial, que está no Instagram. Comente, compartilhe, seja um seguidor, seja um apoiador, ok? E você, deixo para você uma pergunta. Você é a favor que o Brasil tenha bomba atômica? Rapidamente, antes de entrar na terceira parte, na parte final, você acha que o Brasil deveria ter uma bomba atômica, Arthur? Eu acho sim. Inclusive, tem algo marcante sobre isso, que eu vi um vídeo do Enéas falando que o Brasil devia ter uma bomba atômica não para lançar nos outros, né? Mas para não lançar na gente. Ou seja, a gente, mesmo que seja aquele país que fica no meio, fica assistindo a guerra, a gente tem que mostrar o nosso poder bélico e o poder da nossa nação como povo também. Desde a história dos primórdios, dos hominídeos, né, no Paleolítico, o grupo sempre demonstrou poder pelas forças de suas armas. É controverso porque envolve nossa paixão, envolve nosso senso de humanidade, de nós sermos contra. Realmente, por uma concepção humanitária, ninguém deveria usar armas, né? Sim, inclusive, o que eu ia complementar? O Oppenheimer, apesar de todo o arrependimento, desse sofrimento que a gente brinca assim, né? Mas, gente, bomba atômica, a gente não devia nem pistola, vamos dizer assim, a quem defende, quem é contra. Mas, assim, ele já sabia dos efeitos da radiação, né? Inclusive, a mulher que ele teve um caso, ela estudou os efeitos da radioatividade, que foi descoberta ali em 1800, final de 1800. Então, assim, Oppenheimer, para aliviar um pouco o sentimento de culpa dele, ele percebeu-se que seria inevitável o descobrimento da bomba, porque já estava tendo uma corrida. Então, assim, acho que diante desses conflitos, a gente acaba se equiparando a esse momento de guerra, porque a gente tem que, às vezes, defender um valor, mas sempre amenizando a violência e trazendo o lado da humanidade e preocupação com o meio ambiente que a gente vê no Oppenheimer. Eu vejo assim, que respondendo que você respondeu que usou até a frase do ex-político, falecido Enéas. Eu acho que por questão de humanidade não seria bom, não é algo desejável. Porém, a realidade do mundo, a história nos mostra que nós não vivemos sempre assim, né? Mas o porte da bomba não é para você jogar, mas para ninguém jogar em você, uma forma de defesa, né? Sim. Mas enfim, Éder, sua opinião sobre o assunto? Pergunta difícil, hein? Difícil. Polêmico. Você não será cancelado. Viu? É o tipo de pergunta que a gente realmente fica em cima do muro. É opinião, né? É uma opinião. E a opinião tem que ser respeitada, sendo a favor ou contra. Eu devo dizer que, assim como César se posicionou, eu sou contrário ao uso de armas, e principalmente armas em destruição em massa, né? No entanto, eu entendo que a pesquisa em física nuclear ela tem que acontecer. O Brasil ele precisa fazer, sim, na minha opinião, um investimento na pesquisa. Nós já temos, né, programas nucleares, podemos aqui citar a usina de Angra 1, a usina de Angra 2, que são usinas que já estão em operação. Por sinal, a gente está tocando aqui, né, a gente está levantando aqui somente o lado ruim da fissão nuclear, o lado ruim desse urânio, vamos assim colocar, desse plutônio, vamos assim colocar. Mas eu devo ressaltar que é um lado muito positivo. Sim. Né? Primeiro você fala de usinas, né? Hoje há uma demanda inquestionável energética no mundo, né? O mundo precisa cada vez mais de energia e, sem dúvida nenhuma, a usina nuclear seria uma maneira. É uma energia limpa? Não. É uma energia que coloca em risco muita gente, sim, mas é um viés aí. E também eu preciso ressaltar que essa reação de fissão nuclear, ela também pode ser utilizada para fins na área da medicina. Afinal de contas, essa radiação, ela pode ser utilizada como instrumento de investigação de órgãos internos do corpo. Tanto é que nós temos uma área na medicina que
foi muito alavancada pela física, que é a medicina nuclear. Então, eu entendo que para fins pacíficos, nós precisaríamos sim acelerar um programa de pesquisa na área nuclear. Bacana. Você se inscreva no nosso canal e até daqui a pouco. Estamos de volta. A nossa felicidade depende mais do que temos na cabeça do que em nossos bolsos. Essa frase foi dita por Arthur Schopenhauer. O que você acha dessa frase, meu amigo? César, essa frase realmente corrobora com tudo aquilo que eu penso, né? Eu costumo dizer que a grande prosperidade da humanidade, ela vai acontecer quando você consegue produzir um mundo melhor. E esse mundo melhor, ele começa exatamente na cabeça da pessoa. Bacana. E você, Arthur? Fala para o nosso público assim, de onde você veio, de onde você nasceu, um pouquinho da sua história para o nosso público, para eles conhecerem quem é o Arthur. Aqui tem gente de todo o Brasil. Eu vim do Piauí, sou de Teresina, então tenho o Nordeste. Lá comecei a estudar e com 8 anos eu vim morar aqui em Palmas, aí estudei em outras escolas particulares e cheguei no militar na metade do 9º ano. Hoje estou na 2304 e pretendo terminar aí. Vamos ver como vai ficar. Tem alguém especial que você queira homenagear? Meus pais, Meus ter pais, deixado meus pais. eu terminar aqui. Sim. E a presença desses professores aqui, geniais, contribuíram muito para esse trabalho. Obrigado. Obrigado, mas não tem mais alguém especial também? Ou você, gente, meus amigos, todo mundo. Ou o coração está aberto para quem chegar primeiro? O senhor está esperando que eu diga o quê? Uma pessoa aí? Éder, conte para nós, para eles, né? Um pouquinho da sua história. Então, vamos lá, né? Eu sou paraense de Belém do Pará. Estou aqui no Tocantins há 8 meses, passei no último concurso público de educação e dou aulas de física há 25 anos. Né? Já tem um tempinho que a gente está. Sou graduado em física pela Universidade Federal do Pará, tenho mestrado pela mesma instituição, e vir para o Tocantins foi uma das melhores escolhas que eu realmente tomei na vida. E seja bem-vindo, né? Obrigado. E é uma satisfação ser teu colega de trabalho. Obrigado, César. Alguém que você queira homenagear? Sem dúvida nenhuma, né? Minha esposa, meus filhos, minha mãe, meus irmãos e os meus alunos. Né? Você tem quantos filhos? Tem um casal. Bacana. Né? Já são universitários, né? Todos os dois são alunos da Universidade Federal, lá no Pará. Éder, eu sei que você torce para o time Paysandu. Exatamente. Num quadro hipotético aqui, você é o presidente do Paysandu. Vamos supor que esses dois personagens que eu vou citar aqui são contemporâneos, né? Claro que na vida real um já foi, um é ex, o outro ainda joga. Mas se tivesse na sua frente, se um empresário chegasse com Paulo Henrique Ganso e Giovani, quem que você colocaria no teu time? Só pode escolher um? Só um. Olha, eu acho que o Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso. Boa escolha. Você torce pro Corinthians, né, meu amigo? Não, graças a Deus. Não. Cruzeirense. Piorou. Torço pro Atlético, não sou de Minas, tenho parentes que moram lá. E eu queria dizer aqui que eu acredito que a gente vai passar pelo São Paulo aí para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos ver aí. O que o senhor acha, professor? Olha, é o seguinte. Esse podcast poderia ter acontecido antes do jogo do São Paulo e Atlético, né? O São Paulo acaba de perder, né? Agora, quarta-feira, perdeu para o time dele aqui, para esse time dele aí. E eu não estou muito bem na foto, não. Esperança que tenha uma revirada lá, mas vamos ver. César, eu queria fazer uma colocação rápida aqui para todos nós, uma reflexão rápida para todos nós. Eu quero lembrar que Oppenheimer, Albert Einstein, Max Born e tantos outros cientistas aí que vocês ouviram aqui na nossa conversa e vão ver no filme e vão ler na vida, eram professores. Professores. Então, se eu pudesse dar um recado, eu diria: ouça mais seus professores. Preste mais atenção nas aulas.
porque essa ciência é produzida todos os dias e repassada todos os dias. E outra, extraia o máximo que o teu professor sabe, né? Muitas vezes nós temos poucas perguntas. Às vezes depois muitos questionamentos. Mas o professor, para estar ali, ele tem um acúmulo cultural, científico, ele aprendeu, né? Então, é muito importante. Arthur, qual a sua rotina preferida? Pergunta abrangente. Mas uma rotina assim que você prefere? A de estudar sem precisar fazer provas, né? Você acha que daria certo na prática? Mas vamos tentar, né? E você, meu amigo, qual a sua rotina preferida? Minha rotina preferida, eu sou uma pessoa de rotina, né? Eu sou uma pessoa que acordo todos os dias nos mesmos horários e faço as mesmas coisas, não tenho dificuldade. Acordo geralmente muito cedo, ali por volta de 4h30 da manhã, vou para a academia antes de trabalhar. Eu falei nos bastidores, eu observando assim, que a constituição física dele perto da minha, eu falei, pô, o cara tem... E depois dar aula, eu amo dar aulas. Legal. Que legal. Você é um professor vocacionado. Isso é importante. Quando você era menor, você ainda está em fase de construção, ainda é jovem, mas, enfim, quando você era menor, assim, na infância, o que você queria ser? Olha, eu sempre gostei... Continua com o mesmo objetivo? Já mudou? Você tá querendo saber o que eu quero ser no futuro, né? Isso, exatamente. Assim, Para ele é mais fácil, né? Ele já respondeu. sim. Quando eu era criança, eu sempre gostei de estudar ciência. Então, de pequenininho eu ficava fazendo aqueles experimentos em casa. Então, eu pretendo me graduar em alguma área relacionada à ciência da natureza, seja medicina, física. Então, essa é a minha... Engenharia. Ele não é de humanas, viu, galera? Eu gosto de história, sempre gostei de história. Não, mas eu ressalto isso, César. Geralmente, um aluno de exatas, ele é um aluno que ele respeita muito a área de humanidades. Das humanidades. Eu respeito muito. Bacana. Eu gosto de história, sou apaixonado. Eu fiz porque eu queria fazer. Eu não caí na licenciatura por segunda opção. Eu sempre quis e sempre fui criticado desde criança. Incrível, né? Você realmente quis ser professor? César, eu realmente nunca pensei em ser professor, né? Passaram várias profissões pela minha cabeça, advogado. Eu comecei fazendo engenharia, eu fazia engenharia mecânica e em determinado momento, numa brincadeira, acredite, numa brincadeira eu me tornei professor. Veja bem, é interessante. Em um outro momento, no outro podcast, eu posso contar a curiosa forma que eu me tornei professor. Agora, a última pergunta, antes das considerações finais. O que você gostaria de fazer, o que você faz quando ninguém está vendo? Ninguém está te olhando. Assim, eu acho que ninguém tá me olhando quando eu tô dormindo, né? Eu gosto de Pergunta dormir. muito pessoal, né? Gosto de dormir. Tem alguma coisa que você gostaria de fazer sem ninguém observar ou tua vida tá tranquila? Não, tranquila. Bacana. Zero problema. Bacana. Arthur, agradeço você ter aceito o convite, né, de participar do podcast. Faça suas considerações finais para o nosso público. Certo. Bom, as considerações finais que eu quero fazer é que a gente possa despertar esse efeito de previsão. Então, a gente tem que olhar para o nosso mundo, né, com o olhar da história, com os avanços da natureza, física, química, e fazer previsões e saber de onde a gente veio e como que os conflitos globais estão atualmente. Então, acho que o filme de Oppenheimer, que é o tema do nosso podcast, conseguiu expressar isso para a gente, de que a gente precisa se preocupar mais com a natureza, o meio ambiente e com o nosso lado de humanidade. Então, quando o Oppenheimer faz o teste da bomba Trinity, ele fala, né, que agora se tornou o destruidor de mundos, a morte, porque ele via as consequências. Isso visto em outras cenas também, né, quando a Kitty, a esposa dele, o caso que ele teve com outra mulher, que ela se suicidou, ela fala, olha, você não pode errar e esperar que não tenha consequências, que todo mundo bata nas suas costas e fala, você não merecia isso, então assuma as consequências do que você faz e pense no futuro do nosso mundo. E faça uma indicação para o nosso público. Sim, o filme Oppenheimer é baseado na biografia, que é o Prometeu americano. Esse Prometeu é um nome sugestivo, né, que é da Glória Tragédia, porque
traz o fogo dos deuses para os homens, e aí isso tem consequências, e aí fica comendo o fígado dele todo dia, os pássaros, que é para ele lembrar daquilo que aconteceu. Então eu recomendo essa biografia e Einstein a Bomba, que está na Netflix aí, eu vou dar uma olhada quando chegar, porque a figura de Einstein foi muito significativa para esse filme, pelo lado pacifista dele, que ele não quis entrar no Projeto Manhattan, e pelas previsões que ele fez e a solução para esses conflitos do futuro. Meu amigo Éder, eu agradeço você ter aceito o meu convite e eu espero que numa outra oportunidade possa contar com a sua presença. Faça suas considerações finais. Em primeiro lugar, agradecer aqui a Uniteams pela parceria. Vocês não têm ideia aqui do cuidado com que tudo isso está sendo feito. Arthur, parabenizar pela sua trajetória no CMTO, continue assim, e eu não tenho dúvida nenhuma que você será um profissional que vai fazer a diferença na sociedade. Amém. César, parabéns pelo trabalho, Obrigado. você realmente está fazendo com que jovens tenham oportunidade de se expressar cientificamente, né? Obrigado. Isso é muito bom. E eu também queria agradecer aqui a Deus pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, de estar trocando essa informação, porque a gente nunca passa informação, a gente troca informação. E desejar a todo mundo que está assistindo que realmente possa pegar aqui como inspiração para o seu futuro, para a sua trajetória profissional, a área de ciências da natureza. Eu vou puxar aqui a sardinha para o meu lado, César. Tá certo, tá certo. Tem alguma indicação de alguma... Sim, você falou do diretor do filme, né, que fez aí magnificamente o Oppenheimer, e é um filme que eu acho que todos já assistiram, mas eu pediria para você assistir novamente, Interestelar, que é do mesmo diretor, salvo engano, né, e o filme Interestelar, ele tem também... Ele é um excelente diretor, né, cara? Ele tem uma filosofia, e sobre leitura, eu diria que ler um pouquinho a biografia do Einstein, para entender como é que essa mente funcionava. Mente brilhante. Ora, para concluir, eu trouxe esse aperitivo para a equipe da TV Uniteams. Beleza? Então, para vocês, Gleidson, Faley e o Ismael, forte abraço. E para os meus convidados, eu trago aqui um chaveirinho e um Que isso. docinho. Muito Opa! obrigado. Beleza? E para o meu amigo Éder também, um chaveirinho com a sua imagem, o Opa! símbolo do CMTO News e um doce. Meu amigo, Beleza? muito obrigado. Obrigado mesmo. Bacana, bacana, beleza? Quanto a você, não esqueça do básico, curtir, comentar, compartilhar. Seja um seguidor CMTO News. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça.